Alô! Peraí, rapidinho. Bom, agora sim, agora eu estou enxergando em HD. Ah, bom, então, pessoal, continuar o treinamento que a gente estava fazendo, que a gente está fazendo, na verdade, né? Eu vim gravando alguns vídeos já para vocês, esse está sendo o terceiro, e sempre antes de começar, na verdade, hoje a gente só tem que continuar mesmo o conteúdo que eu estava passando no último treinamento, que é apresentar cada capítulo para vocês, para que vocês entendam o que que a gente espera em cada chapter do livro, né? Vão ser, por enquanto, só do livro um que eu vou focar desse jeito, tá? Assim, nos capítulos. Não que o livro 2 e 3, por exemplo, tenha menos importância, ou o nosso Cultural Chapters, eu vou mostrar a vocês também esse Cultural Chapters. Eles não têm menos importância, mas é só que esse momento é o momento de focar em uma determinada coisa. E se eu fizer, tipo, uma série de vídeos falando meio que só sobre a mesma coisa, vai ficar, no mínimo, entediante para vocês. Então, sempre antes de começar ou de retomar um assunto que a gente estava, eu gosto de dar algumas dicas meio que não tem exatamente a ver com o assunto que a gente vai estar, mas sempre tem a ver com as aulas, obviamente, né? E, bom, a primeira das coisas que eu quero falar hoje, na verdade, é meio que um lembrete que é sobre vocês poderem me chamar sempre que precisarem, né? Quem trabalha diretamente comigo já tem o meu contato. Quem terceiriza o material também tem. Então pode chamar sempre que precisar, tá? E eu estou dizendo isso porque essa semana uma das minhas professoras me perguntou se poderia me dar uma sugestão. Eu sei que às vezes eu falho na resposta, mas vocês sempre podem, vocês sempre devem até. Eu sempre espero algo do tipo de vocês. Então, claro, pode dar sugestão, sim. Desculpa se às vezes eu não respondo adequadamente na hora. Às vezes fica meio difícil, às vezes por aula, às vezes por eu estar fazendo outra coisa. Enfim, assim como todo mundo, a gente tem aquela maniazinha de deixar para depois e acaba esquecendo. Então, por favor, tenham a liberdade de me lembrar também. Olha, lembra? Te perguntei se estava para fazer tal coisa, te mandei tal arquivo, te mandei tal coisa. Tem como dar uma olhada? Tem como a gente fazer? Pode me pedir, tá, pessoal? Eu não vou achar que tá, ó, quem é ela? Quem é essa pessoa para estar me cobrando? Não, nunca vou pensar isso. Até peço, porque é um jeito de vocês me ajudarem a ajudar vocês, né? Não, eu sei que eu que tenho que me organizar melhor nessa questão de responder todo mundo, em dar a devida atenção para todo mundo, mas nem sempre é tão simples. Então, se vocês me ajudarem, fica mais fácil de eu ajudar vocês. Então, por favor, dicas e sugestões sempre, sempre vou aceitar, sempre vão ser bem-vindas. Muitas vezes eu vou até aplicar, né? Se for algo que não for viável de aplicar, eu vou explicar na hora também o porquê que não é viável de aplicar. Às vezes pode ser algo que bate de frente com o método, pode ser algo que dê muito trabalho, não sei. Às vezes tem motivos para negar e eu não vou simplesmente negar, né? E se eu aceitar também, não vou simplesmente aceitar também. Eu vou querer saber mais sobre aquilo, vou querer saber mais detalhes. Então, por favor, sempre deem suas dicas, sempre deem suas sugestões do que a gente pode fazer aqui nas aulas, principalmente aulas diferentes, né? Tem vezes que eu chamo o professor para participar de aula, alguma aula muito diferente que eu vou dar, justamente para o professor ter algum insight, né, de como ele pode fazer uma aula diferente, e mas vocês também podem me mandar, ok? Bom, uma outra coisa que eu quero falar aqui é sobre uma coisa que a gente está fazendo, que é gravação de aula. A gravação de aula hoje em dia é uma coisa um pouco complicada de mexer, né? E principalmente quando a gente tem turma, é muito necessário, porque uma pessoa falta, a gente teria que gravar essa aula para ela. Se você está tendo problema com gravação de aula, tudo mais, procura algum aplicativo, alguma coisa por fora que você possa usar para gravar a sua tela, né, de modo geral. E se você não tiver essa opção, quando for necessário, usa o Zoom, passa o que você tem que passar de mais importante que tem que ser gravado
dentro do tempo que o Zoom permite, que se for mais de duas pessoas na reunião, são 40 minutos. Então, você passa dentro desse tempo, por favor. E, e qualquer outra coisa que você for fazer, por exemplo, deixa eu contextualizar aqui para ficar fácil de entender. Suponhamos que você tem três alunos numa turma, um vai faltar. Você ia passar determinada parte do livro, uma determinada parte que era nova para todo mundo. Ninguém tinha visto esse assunto ainda. Essa parte você vai gravar. Você vai fazer uma revisão na aula também. Toda aula a gente passa alguma revisãozinha mostrando o que teve nas últimas. Isso você não vai gravar, entendeu? Então, isso aí, você não, você pode, sei lá, não começar a aula pelo Zoom, né? E aí depois falar, pessoal, vamos lá para o Zoom então, que agora eu vou gravar a aula. É fácil de manejar isso, tá? A propaganda do curso já é aulas pelo Google Meet ou pelo Zoom. Então, o pessoal já está meio que esperando. Se você acha que seus alunos não têm o Zoom baixado, avisa antes. Quando a pessoa avisar que faltou, né? Ou quando você tiver sua primeira aula com a sua turma, avisa, pessoal, vamos baixar o Zoom, já entrega o link pronto, tá, pessoal? Muita gente tem dificuldade, então a gente tem que entregar tudo mais mastigadinho possível, tá? Entrega link de como, onde que a pessoa pode baixar, né? Aconselho usar pelo computador, aconselho a pessoa a criar a conta aqui do Zoom, para deixar tudo facilitado, tá? O Google, para você poder gravar, tem que ser uma conta business, né? Eu vou olhar mais sobre isso para ver como eu posso fazer, mas até lá, a gente faz dessa forma, ok? Então, todos os demais professores, a gente tem que fazer da mesma forma, a gente tem que usar os mesmos aplicativos, as mesmas coisas, para poder padronizar, ok? Então, ah, às vezes você pensa assim, ah, mas tal aplicativo está podendo gravar, vou fazer por lá. Me pergunta antes, porque senão o aluno com você ele tem que baixar um aplicativo novo, fazer outras coisas e vai por mim, gente. Tem gente que não que perde a paciência só de ter que fazer essas coisas, sabe? Então, pra gente é fácil, né? Pra gente que já tem costume é fácil. Pro aluno, não, tá? Eu tenho aluno aqui que mal mexe com o celular, mal mexe com o computador, né? E vocês vão ter também. Então a gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Tem uma dinâmica muito legal que mostra como que fácil é para você que já sabe, tá? Vou dar um exemplo, eu não sei se vai capturar, eu não sei se o microfone vai captar, mas, bom, eu vou, eu vou tentar aqui de todo jeito e vamos ver, ó. Vou bater palmas num determinado ritmo e eu vou dar a vocês uns 2, 3 segundinhos para vocês tentarem adivinhar qual música que é, tá? Seja honesto, coloca no comentário ou me manda o feedback se você realmente adivinhou qual música que é, tá? Eu vou dar uns 5 segundinhos, que aí dá tempo de você dar uma avançada, enfim, dá tempo de esperar a resposta mesmo, né? Então vamos lá, ó. Bom, agora pensei um pouquinho, eu evitei falar, ficar conversando enquanto vocês esperavam, enquanto esperava aqui, para eu não colocar outras coisas na cabeça. Mas se você não reconheceu a música, era Jingle Bells. Agora que você sabe, escuta de novo. Depois que você sabe, você, não consigo ouvir outra coisa agora, né? Então não é que tá fácil, não é que é fácil, é porque você já sabe. Caso você acertou de primeiro Jingle Bells, eu poderia tocar outras músicas que são tão fáceis quanto e alguma você não ia saber. Entendeu? Isso representa o como que certas coisas, por mais que novas, vão ser mais fáceis para determinados alunos pegarem, enquanto para outros não. Mas, num geral, só é fácil para você que já sabe.
para as outras pessoas é novidade. Então, elas precisam de algum impulso. Elas precisam de algo que vão ajudar elas a entender aquilo melhor. Ok? E esse é o nosso papel aqui. Eu falei sobre o microfone aqui. Esses dias me questionaram também sobre equipamento que eu uso, né? Eu vi até professor falando, eu queria muito dar as aulas igual você assim, mas eu ainda não tenho condições. Pessoal, a gente tem que começar com o que a gente tem. Lógico que se você está trabalhando para uma outra instituição, no caso, se você está trabalhando comigo, você vai seguir os métodos, vai seguir alguns padrões. Não tem como eu exigir de você certas coisas se eu não contribuir com isso, né? Eu sei bem disso. Mas vocês vão procurar, a gente tem alguns macetes. Se a câmera do seu computador, ela não é muito boa, você pode logar com o celular. Usa o celular deitado e às vezes você pode logar com o celular e com o computador, né, e usar as duas coisas ao mesmo tempo. A câmera que você vai estar utilizando vai ser a do celular, né? Microfone, por muito tempo eu usei o microfone desse foninho aqui, ó. Tá vendo? Hoje em dia eu uso um microfone de estúdio mesmo, tá vendo? Eu uso um microfone da Red Dragon e uma câmera 1080p da Husky, tá? Essa é a configuração que eu uso. Pô, tô com dinheiro de comprar uma coisa só, dê preferência à câmera. Compre uma câmera mais legalzinha, ela não vai ter só uma imagem mais legal, ela vai ter um microfone mais legal que as demais também. Já vai ajudar pra caramba, tá? Pra caramba mesmo. As outras coisas, você vai investir com o tempo. Tudo é investimento. Você tem que se preocupar com a forma com que você está sentado, você tem que procurar melhorar a qualidade das apresentações que você faz. Então, um fundo de tela adequado também é bom, né? Um fundo de tela que não vai ficar muita informação para os alunos. Uma cor chapadona também eu acho meio estranho, parece uma coisa meio, sei lá, meio amadora, né? Se você naturalmente tem um fundo legal, a sua parede, alguma coisa é decorada, é legal, ou não passa ninguém, né? Você tem um espaço isolado, usa isso. Se você tem muitos itens pessoais, muitas coisas que pode ser muita informação, ou você não gostaria que as pessoas vissem, você usa um fundo desse aqui, tá? A gente não tem nenhum fundo padrão da escola, até porque não tem muito motivo de você fazer propaganda para quem já está aqui dentro, né? Então, eu aconselho alguns mais escuros, assim, igual a gente usa. Hoje em dia, esses dias, um aluno deu uma sugestão muito bacana, que foi na aula todo mundo usar o mesmo plano de fundo. É muito legal, parece que a gente está mais próximo, parece que a gente está mais unido. É uma sensação bem legal. E vai por mim, pessoal, parece uma coisa besta, mas muda. Eu já recebi elogios, juro para vocês, eu já recebi elogios por usar um plano de tela aqui, um papel de parede legal, agradável. Eu já recebi elogios por isso. Então pode parecer bobagem, mas aluno gosta, aluno elogia. É agradável você estar presente numa aula onde aparentemente tudo foi muito bem preparado, né? Então é isso, vamos lá para o material, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E sem mais delongas, without further ado, we have to continue from chapter 3. I think chapter 3 I explained pretty well, right? But remember, we saw chapter 1, which is an introduction. It's how you can introduce yourself, start a conversation, end this conversation by saying goodbye and things like that. And then we move to chapter 2, which is basically the basis of a language, because you will learn how to identify people in a dialogue, how to talk about yourself, other people, use plural, talk about things, distinguishing then he, she, it, using the verbs properly, so it's a fundamental basis for any English speaker knowing everything about pronouns, possessive pronouns, and adjectives.
this chapter is really important. So I don't think I said that in the last video, but I want you to be really careful with this chapter. Do not give students too much information on the same day. You know, let them practice, give them exercises, make them create their own sentences, their own examples. All right. And moving back to chapter 3, we talked about family. Once students know how to identify themselves and other people in a conversation, it is natural that we will talk about our family. When we talk about our family, we feel more comfortable to share, more comfortable to express ourselves. And then we can also talk about special dates, special occasions that we usually meet our beloved ones, and we also talk about things that we usually like to do together. So in this chapter, students learn how to express things that they enjoy doing. So they see a lot of different verbs, actions, and things to do. The dialogue is more complex and also funnier to do. So now we have to continue moving here, and we are going to our chapter 4, which is also of extreme importance. Here in chapter 4, I gave this title like Happy Birthday, because when you talk about birthday, it's an opportunity to talk about a lot of things. And these things right now, I'll talk to you in Portuguese. Então, o motivo do Chapter 4 aqui, o que ele realmente tem esse título Happy Birthday? Aqui a gente vai ver tudo sobre, que envolve datas, que envolve aniversário de modo geral, né? Se você está falando de aniversário, se você está falando de idade, você vai falar sobre números, sobre datas. Se você está falando sobre datas, você vai falar dos dias da semana, dos meses do ano, né? E se você for falar sobre datas, você fala dos ordinal numbers. Então, tem muita coisa aqui. Aqui a gente tem a nossa primeira introdução ao passado também, tanto past do verb to be, quanto simple past. É legal sempre deixar claro para os alunos que isso é uma introdução e que a gente, por enquanto, ainda não está focando exatamente no passado. Mas aqui eles já começam a ter uma ideia de como conversar, de como falar de coisas que já aconteceram. Eu sei que para muita gente isso pode parecer cedo demais, a maioria das escolas deixa para falar do passado bem lá na frente, mas bom, isso varia da forma com que cada um quer passar seu curso, né? Com que cada um espera de cada aluno. O que eu espero dos alunos é que o quão antes eles estejam aptos a passar por situações diferentes, mesmo que ainda com pouco vocabulário. Bom, então esse chapter ele vai ser bem focado nisso. Se a gente fala sobre os ordinal numbers, também automaticamente eles vão ter a chance de praticar mais sobre o som do TH. Então aqui é uma oportunidade muito legal, tem vídeo sobre o TH, né? Só focando nesse som, só dando dicas sobre esse som. Toda vez que aparece vídeos do tipo e que você sabe que tem vídeos falando do mesmo assunto no canal do curso aqui, é legal você mencionar para o aluno, olha, tem o canal do curso, e lá tem um vídeo sobre isso, tem um vídeo sobre o TH. Nossa, desculpa, coçou bastante os olhos aqui. Bom, mais o esquerdo do que o direito, mas enfim. Ai, desculpa, de verdade. Bom, falha nossa aqui. Um, esse aqui é um chapter, o chapter 3 já tinha também, mas esse aqui é um chapter que ele tem esse crosswords, né? Então, a gente tem caça-palavras, tem atividade desse tipo, que você sempre vai recomendar aos alunos como algo a fazer fora de aula mesmo, tá? Isso aqui é para o aluno poder passar tempo, poder ter algo mais, ter algo diferente para fazer fora de sala de aula, tá? Até porque o mesmo material é usado também para os mais jovens, né? Então, para alguns vai ser mais divertido que para outros. Você nunca vai obrigar os alunos a fazer, não tem como obrigar a nada mesmo, mas enfim, você nunca vai pedir para que, olha, tem que fazer isso aqui, tá? Você dá uma sugestão, deixa como algo que é bacana de ser feito. Então, atividades com datas vai ter bastante, né? Foco em pronúncia também. E aqui nesse chapter é onde, para mim, tem uma das atividades mais legais que eu bolei desde que eu comecei a fazer esse material, que é o How old do you think they are?
que é muito legal, que é a primeira atividade do livro, onde eles não têm, não em cada exemplo, né, não em cada frase ali, eles não têm uma frase pré-montada, né? Aqui os alunos estão expressando exatamente a opinião deles, eles vão falar qual a idade eles acham que tem, não existe uma resposta correta, né? Então é um momento de interação muito legal e da pessoa tirar tudo da cabecinha dela. Ela teve exemplos acima, porém ela não tem frases montadas para poder ajudar ela a falar da idade de ninguém aqui. É tudo uma questão de opinião. Então é bem legal mesmo, né? Você pegando já a ideia do chapter 3 ali, onde a pessoa está começando a expressar as coisas que ela gosta, e aqui ela já está dando opiniões, é uma junção, é um avanço bem legal. Então, chapter 4, basicamente sobre isso. Depois do chapter 4, a gente tem o Bonus Chapter 1. Ele é focado em spelling. Por que chama bônus, pessoal? Tem aluno que já me perguntou, isso é gratuito? Bom, pagar a mais, nenhum aluno paga pelo material. Teve um tempo aqui que a gente cobrou, mas passou. Durou pouco tempo isso, passou. Então, o material não é cobrado mais não, tá? Hoje em dia eu até penso em voltar a fazer isso pelo fato de da gente terceirizar, né? A gente revender o curso para outros professores. Então tem que ter uma forma de ganhar com esse material, né? Mas para os alunos que fazem diretamente com a gente aqui, ainda segue algo diretamente implementado no valor do curso. Então o bônus não tem nada a ver com isso. O que acontece? Todos os chapters, eles têm algum tema, igual esse aqui, Happy Birthday, né? O outro foi Family, depois Who We Are, e antes Who We Are. Todos têm algum tema de coisas que você realmente conversa, você realmente senta para trocar ideia, você realmente vive. Agora, spelling, né? Você não vai num happy hour com o pessoal cara, nossa, e hoje lá no serviço, hein? Nossa, eu não sabia soletrar o título daquele documento. Ninguém conversa muito sobre isso, não vai virar um assunto, né? Mas é algo muito importante. É algo de extrema importância. E esse aqui, na minha opinião, é o momento certo da gente passar alfabeto para os alunos. Tem gente que se questiona, tem aluno que questiona, e eu já vi professor questionar também, por que não alfabeto no início? E a resposta é bem simples. Você aprendeu o alfabeto no início? Digo, quando você estava aprendendo a sua língua materna, no caso de todos nós aqui, português, né? Quando você estava aprendendo português, você aprendeu foi com base no alfabeto ou o alfabeto foi depois que você já foi para a escola? Então, aprender de forma natural é isso. O alfabeto ele vem um pouquinho depois, ok? Porque eu preciso que a pessoa já fale, né? Eu preciso que a pessoa já saiba falar, já saiba entender que o som da letra não vai ser sempre o mesmo som que ela vai ter nas palavras. A já é um baita exemplo, né? É A, B, C, mas maçã é Apple ou Apple. Apple tá errado, né? Não tem discussão. Ah, mas é sotaque. Não, é erro. Apple e Apple é sotaque. Fora isso, é erro. Ok? Então aqui a pessoa já tem uma maturidade para entender isso. Muito legal, um tópico bacana. A gente sabe que o inglês é um idioma onde, enquanto, por exemplo, quando você está aprendendo português, ele é o mais difícil dele é a gramática, então ele é focado na gramática, até no ensino fundamental, no ensino médio, enquanto no inglês é focado no spelling, né? E muito professor não sabe disso. Por que que spelling é tão importante para gringo, para americano, por exemplo? Justamente por causa da hoje, justamente por causa da divergência que tem entre escrita e fala. Então esse é o maior desafio para eles, né? Então aprender a dominar a escrita, a soletração, para eles tem essa importância por causa disso, porque eles reconhecem que é difícil, que uma coisa não bate com a outra, entendeu? Não tem muito o que falar sobre esse chapter, ele é focado em alfabeto. Tá? Ele tem bastante atividade legal em vídeo ou no próprio livro para fazer, e não tem muito o que eu dizer do que a gente espera do aluno aqui, é tudo muito óbvio, tá? Ah, aí a gente vem para o chapter 5, que é outro um bocado óbvio também, porque ele vai focar em assuntos sobre horas, né, sobre como informar as horas e tudo que envolve tempo
no geral. E aqui a gente quer dar autonomia aos alunos a falarem, expressar, né, horário, agendar as coisas, marcar as coisas ali numa conversa ou saber interpretar bem os horários quando eles veem um convite, recebem um e-mail, alguma coisa do tipo, né? Já que a maioria usa para trabalho. Então, é de extrema importância isso aqui. E por que vim depois de spelling? Porque aí o pessoal não erra mais, desculpa, AM e PM. Simples assim. O pessoal não erra mais AM e PM. Não, lógico que ainda vai rolar de esquecer de vez em quando, mas evita, sabe? E aí, quando você falar, o aluno, sei lá, falar AM ou EM, não sei, são os mais comuns, você, ei, a pessoa, é mesmo, né? Ei, porque a gente viu há pouco tempo, né? Exatamente. Aqui você vai passar dicas que já estão escritas aqui para o pessoal, né? Foi reformulado essa tabelinha aqui, então ela é bem autoexplicativa hoje em dia, mas por favor contextualizem o máximo possível isso aqui para os alunos, né? Com os tipos de pergunta, os tipos de resposta, como que vai aparecer cada preposição, a utilidade delas, né? O aluno precisa criar a devida autonomia aqui. Tem o quadrinho What's the Difference, que não está com espaço para a frase, mas ainda assim, façam eles fazerem as frases de exemplo deles, tá? Tem bastante exercício. Aqui, muita gente pena, passa raiva com a gente por causa do reloginho de ponteiro, mas ele é muito importante, porque em inglês, a gente sempre vai ir pelo relógio analógico, né? Pelo relógio de ponteiro. Então, o aluno ele não vai fazer uso do sistema de 24 horas. Então, quanto mais na cabeça dele ficar um reloginho de ponteiro, melhor, mais fácil para ele se lembrar disso depois. Aqui tem muito número e no Chapter 4 tinha também. Aí me fez lembrar de uma dica. Ah, aluno mistura muito, não é nem misturar, na verdade, parece que o número é uma coisa à parte. Às vezes parece que o número não é parte da frase, sabe? Enquanto a gente precisa que os alunos entendam que número é parte da frase, né? Então, aqui, por exemplo, my English class starts at 7 p.m. and finishes at 9 p.m. É legal você pedir os alunos para escreverem 7 p.m. e 9 p.m. N-I-N-E, S-E-V-E-N, sabe? É legal vocês pedirem para escrever lá no Chapter 4, vocês vão ver que é muito assim, coisas que envolvem número, lá na hora que tá falando de idade e tudo mais, tem um espaço para a pessoa colocar o número por escrito, para ela passar a entender número como palavra, né? Ao invés de ficar tentando sempre traduzir. Porque o nosso cérebro, ele faz o quê? Na hora que ele olha isso aqui, é 7. Um monte de aluno fala 7. E acontece demais, viu? O aluno tá indo, my English class starts at 7 nem vê que falou. Vai por mim, acontece. Às vezes no meio, assim, nem tanto, mas acontece também. É engraçado. Ah, então aqui tem uma parte disso, né? Onde esse diálogo aqui, ele parece que tem muita coisa para completar, mas não é tanta coisa para completar, assim. Onde tem os horários, por exemplo, a informação ela já está completa. Porém, eu quero que os alunos coloquem o horário por escrito, entendeu? Tem aluno que vai torcer o nariz para vocês nessa hora, tem aluno que não gosta de escrever, não acha importante e tudo mais, mas tá? Não tem como obrigar, mas tem como você conscientizar. Então, por favor, façam, não vá na onda do aluno. Eu vejo muito professor, o aluno está com preguicinha ali das coisas, o professor vai na onda. Não, não vai. Porque depois, se essa pessoa está tendo muita dificuldade com alguma coisa, a culpa é sua. Não que eu culpo você, o aluno vai culpar você. O mesmo aluno que teve preguiça e não quis fazer conforme a proposta, se você sempre cedeu às vontades daquela pessoa, depois ela mesma culpa você. É foda, mas acontece, tá? Então não vai ser nem eu, não vai ser de mim. Não vai ser eu que vou ir lá e vou apontar o dedo, ó, mas que é culpa sua? Se o aluno está tendo dificuldade, que é culpa sua? Não vai nem precisar de eu fazer isso. Eu já não faria, mas não vai nem precisar. Ah, sempre que tem glossary, apesar de glossary vir no final do dialogue, passa para o pessoal antes, tá? Ah, sei, vai meio contra, mas é que, como assim? Você vai sempre mostrar para a pessoa, você vai sempre mostrar para ela, ó, a gente vai ter o diálogo assim, assim, assado, a gente vai completar assim, assim, assado. Você já vai vir passando a instrução, então você meio que já vai vir até aqui embaixo. Aproveita e passa o glossary.
tá? Por favor, uma dica aí, tá bom? Então, Chapter 5 não tem muito mais o que falar sobre ele mesmo, não. Ele tem bastante expressão sobre horário, né? Aluno aprende a expressar a hora de forma geral. Ele tem o tópico Curiosity aqui, eu acho que é o único do livro inteiro, é esse Curiosity aqui, que veio por causa de um aluno. Então, aqui você contextualiza bem para o aluno, porque o vocabulário aqui está bem acima do que a galera desse nível está acostumada a ouvir, tá? Então, contextualiza bem para o pessoal. Tem um vídeo aqui, ó. Depois eu vou colocar observação nele para a gente. Eu tenho até que anotar aqui essa mudança no material. Talvez na versão 2024 agora eu já faça isso. Mas um desses vídeos aqui, se eu não me engano, é o primeiro mesmo. Ele... Interactive Suggest, please watch these videos in order... Tá. Um desses, então não está descrito ainda. Um desses aqui é legal mesmo da pessoa só ouvir. Na aula nem passa. Porque as imagens são estáticas. Porém, áudio, né? Áudio é sempre bom. Que a pessoa puder ouvir a mais ali, vai ser bom. Porém, a imagem do vídeo é estática, são tipo fotinhas, assim, slides. É meio chato de assistir na aula, tá? Eu deixei ali só porque o áudio é bom mesmo. Alguns exemplos que foram citados são bem bacanas. Senão eu já tinha até tirado, para falar a verdade. E aí a gente vem com as expressões vocês precisam contextualizar também, mas dê autonomia aos alunos, tá? Deixa aí o aluno ler o time to start, e aí você contextualiza, olha, time to start. This is usually used when we need to start doing something. Ou seja, a gente vai usar time to start quando a gente quer expressar que precisa começar a fazer alguma coisa, né? Então, ele geralmente vai ser usado nisso, quando você precisa começar a fazer alguma coisa. Time to start. It's usually used when we need to start doing something. Pode ler o exemplo, por favor? Ficou claro, então, que é quando vai começar algo? Por exemplo, se a pessoa quer viajar para os Estados Unidos, ela precisa começar a estudar inglês, não é? O aluno vai concordar. Beleza, é sobre isso que é nosso exemplo. Ó, lê ele aí para a gente. Pronto. Lógico que não precisa ser tão rápido assim quanto eu fiz, né? A aula é mais interativa do que isso, mas aqui só estou exemplificando mesmo. E aí vai fazer a mesma coisa com todos aqui, tá? Deixa o aluno criar exemplos dele também, usa alguns exemplos seus. No livro, a maioria dos exemplos, se não todos, eles têm algum motivo para estar ali, por fazerem muito sentido para mim. Para cada um desses exemplos aqui, eu tenho algum contexto para passar para a pessoa, sabe? Às vezes não vai ser a mesma coisa para você. Às vezes você vai achar mais fácil passar isso aqui como um exemplinho só e dar um outro seu. Então, fique aberto a isso, né? É muito necessário. É, a sua aula, ela tem que ter coisas suas, né? Então, tem aqui interação, né, com o vídeo, justamente o exemplo cita uma música, então tem um linkzinho aqui com a música, tá? E esse aqui já tem uma bateria de perguntas e respostas bem grande, até então a maior do material, ok? Aqui, ó, o exercício pede answer and ask questions. Deixa o aluno ler a pergunta e ele mesmo responder. Você ajuda só se necessário. Até os que não estão pedindo para perguntar, deixa sempre o aluno ler a pergunta também, tá? Eu não tinha esse costume antes, não. Eu lia tudo para eles. E aí você passa mais tempo falando do que o aluno. Deixa o aluno mesmo falar, ok? Claro, com você corrigindo se necessário, né? Tem algumas imagenzinhas aqui, algumas que você pode usar para descrever, por exemplo, what time do you wake up? O aluno, putz, não sei. Wake up é isso aqui. You wake up in the morning and you go to bed at night. A pessoa, ok. Alright, uma piadinha, um memezinho, para dar aquela distraída. E aí, encerramos Chapter 5. O último que eu vou mostrar hoje, para não ficar justamente o que eu falei, né? Não fica passando muita informação, mas é falar sobre o Bônus Chapter 2. Mais uma vez, mais uma ideia lá de bônus chapter. O motivo de ser bônus eu já expliquei, não muda, né? Então, por ser auxiliary verbs, tá falando aqui em cima, né? Por ser auxiliary verbs, não tem jeito, né? É um pouquinho mais focado em gramática mesmo, mas ainda assim você vai procurar deixar ela o menos chata possível, com menos detalhes, tá?
e mais coisas direto ao ponto. Então, às vezes, tem atividade que vem até com muito detalhe, falando, quando isso, quando as situações... Ó, gente, do, does, é assim, ó. He, she, it. He, she, it. É does. O resto, não. He, she, it, does. O resto, não. Fala só assim para a pessoa. Does é só para he, she, it. Ok? Toda vez que o aluno começar a confundir, você olha isso, é he, she ou it. A pessoa não, ela já vai direto para o do. Ela não vai ficar tentando pensar em nenhuma outra situação. When the subject, o sujeito, não. Ok? É he, she, it? É. Então, beleza, does. Não é? Então não é does. Logo é o do. Right? Tem os exemplos aqui, vocês vão saber como contextualizar na hora. Lembrando que a ideia, né, não é ensinar vocês a preparar a aula, é mostrando só sobre o que o capítulo é, né, e o que a gente espera. E é um capítulo que não tem lá muita explicação, apesar de parecer muito gramatical, né, e que por causa disso vai ser cheio de explicações. Não, ele tem ali uma explicaçãozinha e exemplo. Você passa os exemplos. Foca bastante em exemplo. Aqui, exemplo de resposta curta. Não faz o aluno ficar só lendo a resposta curta, não. Faça ao aluno uma pergunta que ele tenha realmente que responder. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Que ele tenha que realmente responder cada uma dessas. Tá? Seja criativo. Faça perguntas. Chegou nessa parte aqui, você já conhece seu aluno bem, sabe? Como aluno, pelo menos, sim, você já conhece essa pessoa bem, tá bom? A parte de escrita aqui, o pessoal faz rapidinho, é tudo muito curto, né? E dá exemplo. E vai conversando. Realmente pergunta a pessoa. Fulano, do you work on Sundays? No, teacher. Aí você, no, I? No, I don't. Porque faz usar short answer. Tá vendo? Deixa claro. Ó, lembra que eu até mostrei? Do e does não é regra, não tem que estar no início da frase. Até porque coisas como quando, como e onde, por exemplo, vão vir antes, né? Então, do, does, vai estar antes da pessoa só antes do sujeito ali, ok? É o aluno, saquei, então não tem que ser o início da frase, mas tem que estar antes da pessoa. Sim, exatamente, ok? E aí a gente vem para o past. Lá em cima você já vai ter mencionado, mas aí tem um ótimo macete aqui no Good to Know, que é the past of do and does is did. Você já evita qualquer complicação do aluno ficar pensando demais e tudo mais, né? Você, ó, gente, lembra que até agora há pouco, se era he, she, it, era does? Lembra, só vai continuar sendo, só que aquilo é presente. Passado é did para todo mundo. Nossa, o pessoal fica alegre que só, até eu fico menos coisa para explicar, né? Ah, só que aí vem a questão dos irregular verbs. A gente não perde tempo tentando passar a listinha de irregular verbs e tentando achar um padrão. Irregular verbs é só falar para o aluno, explica o conceito de irregular em inglês, né? Irregular é algo fora do normal. Regular seria, it would be something normal. Irregular, it's not normal. So it's, there is no pattern here, right? Então vai mudar mesmo. Teacher, como é que eu vou acostumar? Com o uso. Com o uso. Mas e os ED? Tem os que são sempre ED, né? Sim, os que são sempre ED são os regulares. Mas como que você vai identificar se é regular? Tipo, só de ver o verbo no presente. Você acostuma é com o tempo também, então não fica puxando regrinha de outros sites e tudo mais, de um monte de coisa. Os alunos precisam é de exemplo. Se você puxar mais exemplos, tudo bem. Agora, lista de verbo e tudo mais, aí eu estou pedindo para não fazer mesmo, tá? Por mais que você ache, não, mas é muito bom, me ajudou, tá, tudo bem, mas tá fora do método, tá? Lista de verbo, não. E aí vem uma série de atividades, uma parte de atividade. Uma dica que eu tenho é sobre a última. A última é um joguinho. Se for uma turma, você cria uma competição, um joguinho. Se o aluno está competindo só contra ele mesmo, você combina com o aluno de que se ele errar, ele tem que soletrar. Então, por exemplo, does Tim go to the cinema yesterday? Dá uma olhadinha na sua frase de novo. Yesterday. É mesmo. Yesterday é ontem, né, teacher? Isso, como é que fala então? Yesterday. Não deixa eu morrer no português. Aí a pessoa, então é did. Did Tim go to the cinema yesterday? Good. And
How do you spell yesterday? Yesterday. All right, good. Let's move on. Let's continue. Pronto. Já é um jeito da pessoa estar competindo com ela mesma ali. Ela não vai querer errar porque ela não quer soletrar. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu não vou partir para o Chapter 6 hoje. Vou parar aqui no nosso bônus Chapter 2. So that's it for today. Thank you for watching. Please give me your feedback. You can put it in the comments. You can text me via WhatsApp. You can make a smoke sign, whatever. You just give me your feedback. Tell me what you've been thinking about this training program. If you have any suggestions for next videos, if you have questions or things you would like to know, you would like me to tell you on the next video, please just give your comment, your thumbs up, subscribe if you're not subscribed, and wow, let's teach. See ya.